Tá aí Damasceno, Eliezer Rodrigues. Lorde Eliezer Rodrigues lá, seja bem-vindo. Olha só, o Tasso, o vereador Dudu, e vamos falar de novo, né? Que ele comentou sobre o requerimento de sua autoria apresentado em 2016 para denominar de Francisco Júnior, que foi um artista do movimento Salve Rainha, o novo Museu da Imagem e do Som de Teresina. O Museu da Polêmica. Você ouviu falar? No Museu da Polêmica? Na tela, veja aí. Francisco Júnior, eu costumo dizer que deu um exemplo para todos nós, inclusive dos poderes constituídos. O Júnior conseguiu organizar a juventude da nossa cidade sem a ajuda de governo municipal, estadual e federal. Como um articulador, como um grande jovem que tinha uma visão dos espaços públicos aqui, que eram ociosos, de ocupar com atividades culturais, com dança, com música, com pintura, enfim, e conseguiu pegar o prédio antigo da Câmara, aqui embaixo da ponte, enfim, no Parque da Cidadania, o Júnior conseguiu articular. E teve uma morte trágica e violenta no trânsito. Então o Júnior consegue aí, até no dia em que Deus tirou ele de nós, ser exemplo, porque a morte dele trouxe uma reflexão muito grande de trânsito violento. Foi uma morte prematura e violenta e que abalou não só Teresina, abalou o Brasil. Houve uma repercussão jurídica, houve uma repercussão social. Hoje o amigo, o companheiro do Júnior ainda hoje sofre das sequelas daquele acidente e ele ainda continua a levantar essa bandeira da cultura popular. Então, quando nós fizemos essa homenagem, o próprio prefeito Firmino, em vida, achou interessante, até me agradeceu pela iniciativa e dizia que era realmente uma homenagem muito justa. Ô Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. É o Museu da Polêmica. Prefeito quer colocar Torquato Neto, alguns vereadores sugeriram o nome desse prefeito Firmino Filho, agora o vereador Dudu veio com outro nome, quer dizer, está mais difícil encontrar um nome para o museu do que preparar o museu, construir e deixar pronto. Boa tarde, Douglas, aos colegas e à audiência. Bom, Torquato Neto, não precisa, sem comentários, é um nome fortíssimo, né? Representa a nossa cultura piauiense, grande artista, poeta. Qualquer artista que venha ganhar o nome de um museu, né, que venha ter um nome, esse nome à frente, ok, né, a gente não tem nem discussão. Prefeito Firmino Filho, ex-prefeito, o nome inegavelmente que representa Teresina, que teve altos índices aí, notavelmente na educação relacionada com a cultura. Agora, gostaria só de pontuar que, independente do nome do museu, que tem que ter mesmo um nome forte como esse, e acho que os nomes citados, e o vereador Dudu também tem a sua defesa, o seu nome, temos mesmo que valorizar não só esse projeto com o nome, mas acho que existem outras discussões, que essa deve avançar, e existem outras discussões muito importantes para os vereadores, os parlamentares, que estão aí à frente de decisões para o povo em relação à saúde, à educação, à arte, à cultura também. Tem que acelerar e se preocupar com esses projetos. Então, na minha opinião, acho que vão chegar a um acordo, né? É uma polêmica, mas devem chegar a um consenso dentro desses nomes, todos importantes. Deixar simplesmente Museu da Imagem e do Som. Pronto, sem nome. Se não houver consenso, deixa sem nome. Douglas, tem uma outra ideia para tentar aí agradar... Pois não, toda ideia, Elias, no meio desta confusão toda é bem-vinda, pois não. A outra ideia quem não for homenageado com o nome do museu, ganha uma sala lá dentro. Por exemplo, se ficar Júnior do Salve Rainha, que o próprio prefeito Firmino Filho disse que seria justo homenagear o artista, né? Também. Que faleceu no acidente de trânsito. Então, se o nome do museu fica o nome do Júnior, o ex-prefeito ganha uma sala com sua história retratada. Ou então se ficar Torquato Neto, como que é o doutor Pessoa, Firmino Filho ganha sala, o do Salve Rainha outra sala. Também. Quer dizer, exatamente. Isso. Eu também acho boa ideia. Muito boa ideia, viu, Eliezer?
A ideia do Eliezer devia ser seguida, viu? Não, mas não é do Eliezer, não. Não é minha. Isso foi colocado em debate na Câmara. Tá dado aí de graça, né? Eu acho que deve ser o caminho mais fácil para evitar essa confusão toda. Exatamente. Falando em confusão, viu? A presidente do PV, Tereza Brito, mantém a sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Diz que não abre de jeito nenhum, continua candidata a prefeita. E aí, ela disse que mantém tudo que falou aqui pra gente. Que aí depois que ela falou aqui, viu, João? Aí, a emissora aí depois levou a presidente, que repercutiu, mas foi aqui que ela falou primeiro. Vamos ouvi-la. Vamos trabalhar, vamos continuar com o nosso nome, vamos continuar trabalhando no município de Teresina, visitando as bases, os bairros que eu conheço todos, temos lideranças, amigas em todos esses bairros de Teresina. Verdade, então, Teresina é minha casa. Eu conheço Teresina, os bairros, as vilas, a zona rural da cidade. Eu conheço e sou conhecida. Então não tenho nenhuma dificuldade de entrar e sair e levar e apresentar o programa do Partido Verde. Eliezer Rodrigues, olha, rapaz, essa reta final para definir o nome do PT e depois o nome da federação não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil. E a ex-deputada Tereza Brito, até como dirigente partidária, está muito firme nas suas convicções. Ela acredita que é um nome competitivo, descarta a candidatura à Câmara Municipal, mantém o seu nome à disposição para o pleito majoritário e isso traz para ela um capital político considerável. Para se ter uma ideia, mesmo tendo feito uma oposição ferrenha ao PT durante seu mandato na Assembleia, hoje ela é uma pessoa que é ouvida pelo governador Rafael Fonteles. Existe um diálogo, existe uma relação, se encontraram recentemente e isso graças ao reconhecimento que há do trabalho da ex-deputada e ex-vereadora Tereza Brito. Ela mantém o seu grupo organizado. Diga-se de passagem, Douglas, dentro da federação PT, PV, PCdoB, o PV tem um corpo, digo isso com muito respeito, bem mais expressivo do que o PCdoB. O PCdoB, em termos de militância e congregação de pessoas, está bem menos expressivo do que o PV. O PV que tem vereadora de Teresina, o PV que tem a ex-deputada Tereza com influência no Diretório Nacional. Enfim, então ela mantém essa estratégia de se valorizar e está realmente insistindo nesse projeto de disputar a Prefeitura de Teresina. Olha só, ainda sobre Tereza Brito, nós falamos aqui que ela conversou com o governador Rafael Fonteles. Tem conversado sempre com o governador Rafael Fonteles e ela falou dessa conversa. Veja. Eu fui deputada, continuo a liderança política no estado do Piauí, sou dirigente nacional de um partido e também estadual, presido uma fundação nacional, que é a Fundação Verde, e nós temos também as solicitações da população e também temos como contribuir com a própria gestão. E foi isso que nós fomos levar. E sempre fomos muito bem ouvidos e atendidos nos pleitos do Partido Verde, desde o primeiro momento que eu fui à primeira reunião com o governador. A sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina não gera nenhum conflito com o Partido dos Trabalhadores? De forma alguma. O diálogo tem sido muito bom com o deputado Magalhães, com o deputado João de Deus, com outros membros, os vereadores. A gente tem tido um diálogo muito respeitoso, sem nenhum problema, com o PCdoB, sem nenhum problema. Domingo agora mesmo eu vou almoçar com o deputado Magalhães. Já almocei na casa dele, ele vai almoçar comigo dessa vez. E o diálogo continua com o próprio governador, com todas as lideranças. Ô João Magalhães, a gente pode afirmar que, porque assim, foram duas entrevistas históricas da presidente do PV, Tereza Brito, ao jornal Dia News. Uma durante a campanha eleitoral, todo mundo lembra a repercussão que deu na campanha eleitoral. E agora, a mais recente dela também, em relação à escolha do candidato à Prefeitura de Teresina. Podemos afirmar que do período eleitoral, onde aconteceram desencontros, desentendimentos, e depois ficou uma espécie de ranço no pós-eleitoral, que o diálogo dela com as principais lideranças do PT melhorou nesse período. Primeiro ponto, podemos afirmar isso. E segundo, isso também não quer dizer que a resolução do problema será fácil, né?
Isso mesmo, Douglas. Melhorou significativamente, é bom lembrar, até porque são partidos que compõem a mesma federação e que precisam caminhar juntos ano que vem. Por mais que haja uma possibilidade, né, e a deputada Tereza Brito chegou a ventilar isso, que o PV não é obrigado a seguir junto, a pedir voto e votar em um mesmo candidato, caso haja aí um atropelo nos diálogos, mas o mais importante para a federação é que o grupo ande unido, né? É você chegar numa campanha eleitoral onde você tem o próprio partido que integra a mesma federação como adversário, não repassa uma imagem boa para o eleitorado. Então, por conta disso, esse diálogo melhorou de forma bastante significativa. É bom lembrar também que a deputada Tereza Brito, ela não saiu do lugar onde ela estava. Ela nunca negou que sempre teve um discurso muito crítico em relação aos governos do Wellington Dias. E agora, com Rafael Fonteles, ela demonstra que o governador é mais objetivo e isso, de certa forma, facilita o diálogo para ela, né? Eu até ouvi ela comentando de que, olha, o governador Rafael Fonteles é muito objetivo. Eu sempre digo quais são os problemas e ele já trata de resolver. Então, de fato, isso pode ajudar, né, no relacionamento entre PT e PV. Agora, certamente não vai ser fácil o PT fazer com que Tereza Brito abra mão da candidatura. Falo assim porque, obviamente, que o PT tem todas as condições de lançar uma candidatura própria e, para isso, Tereza Brito precisa, né, desistir da sua pré-campanha, já que não pode ter dois candidatos na mesma federação. E Tereza Brito tem argumentos para isso. Primeiro, ela é bem lembrada pelo eleitor teresinense. Foram 4 mandatos como vereadora em Teresina, uma atuação, inclusive, muito forte ali na área da saúde, junto à periferia. Tem bairros aqui de Teresina que a gente sabe que Tereza Brito é uma liderança muito expressiva e isso faz com que ela mantenha resistência e, claro, trave um diálogo bem transparente no sentido de dizer que tem a força política dela em Teresina. É problema a ser solucionado com muito diálogo e eu acho que é por isso, inclusive, que o ex-deputado Magalhães tem investido nesse caminho. Ele sabe a importância do diálogo e do bom entrosamento político com Tereza Brito e o Partido Verde. Olha só, encerramos o Jornal Dia News desta terça-feira, dia 4 de julho. Aliás, 4 de julho é uma data importante para os americanos, né? E para Piripiri também. Para Piripiri, 4 de julho é. Você vê a importância, viu? Só tem Estados Unidos e Piripiri que tem essa importância no 4 de julho, viu? Muito obrigado, Eliezer. Aliás, amanhã tem comando geral. Tem, sim. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, transmissão também pela O Dia TV, comando geral, papoco de audiência. E aí não esquecer que o comando é do Coroboy, né? Tá lá. Tá no... Ed, obrigado pela participação. Ainda adoro o Coroboy, fica com conversa. Sim, adoro. João Magalhães, muito obrigado pela participação. Amanhã, na sequência, tem o Jornal Dia no Ar, que é o jornalismo da FM O Dia, comigo, com toda essa equipe fantástica de jornalistas. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer saber que você esteve aí do outro lado conosco, seja na audiência direta ou rotativa. O importante é saber que em algum momento você assistiu o Jornal Dia News. Uma ótima terça-feira e até amanhã.